E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, você está vendo aí no fundo o processo acelerado de uma cena que eu já postei e eu quero falar um pouco sobre o que deixa uma cena realista. A proposta do vídeo aqui é que se você não quiser ver o vídeo, você pode somente ignorar essa aba, fazer o que você tem para fazer e só me ouvir. A gente troca uma ideia aqui tranquilamente. Você não precisa estar com toda a atenção em mim. Se você curtiu o tipo de vídeo e também o tipo de vibe que eu tô tentando trazer aqui, coloca aqui nos comentários que vai me ajudar bastante a ter um feedback de se você tá gostando ou não do vídeo. O título aqui do vídeo é O detalhe que deixa a sua renderização mais realista. Mas isso daqui é um trocadilho, justamente porque não é um detalhe que vai deixar o seu render realista, não é um detalhe específico, e sim os detalhes que deixam a sua renderização mais realista. Então todos os detalhes, a junção de todos os detalhes que vão deixar a sua renderização mais realista. Mas antes da gente falar mais aprofundadamente sobre isso, eu quero falar se você quer realmente deixar a sua cena realista, se é realmente importante deixar a sua cena realista. Primeiro a gente tem que se perguntar, será que existe alguma utilidade no realismo em uma renderização, em uma visualização de arquitetura? A minha resposta previamente é sim, mas só que a gente hoje tem uma distorção de valores, onde o realismo ele foi muito simplificado, é colocado como o único pilar ao segurar a sua cena, e não é verdade. Só o realismo não vai segurar totalmente a sua cena, não vai fazer a sua cena ter qualidade, ser bela e ser interessante para quem está vendo aquela renderização. A primeira coisa que você pode pensar para refutar esse pensamento que o realismo é a única coisa que importa na sua renderização é: você vive na realidade, essa é a nossa realidade. E nem sempre quando você olha para a sua realidade você acha ela bela, você acha ela interessante. Não basta só ser realista, precisa ter outras características. Os seus renders têm que ter mais do que o realismo, ele precisa ser interessante, ele precisa agradar, por exemplo, o seu cliente ou até você mesmo. Então eu acho muito injusto você falar que a sua cena só precisa de realismo ou simplificar o realismo como só gráfico. E o realismo especificamente não é só gráfico. Vamos dar um exemplo de um jogo que tenta ser realista. Ele não tenta ser só realista em gráficos. Tem jogos que têm gráficos péssimos, mas ainda assim é realista. E por que isso acontece? O realismo não é só permeado em como a luz funciona em determinado ambiente ou em determinado material. O realismo vai muito além. Como a gente deu o exemplo do jogo, a gente tem vários parâmetros que a gente pode deixar realista. Tipo interação com o NPC. O NPC ele tem uma inteligência artificial que faz com que ele aja de formas diferentes em determinadas situações. Quanto mais nuances e detalhes você coloca no comportamento desse NPC, você vai deixar ele mais realista. Se você tivesse na vida real com uma arma de fogo e apontasse para alguém, a pessoa iria ficar apavorada, talvez iria correr, iria paralisar. Se você não replica isso em um jogo, não vai ficar tão realista. Como a física acontece no jogo, se a árvore balança, se quando você destrói alguma coisa, ela tem o dano de forma realista, as animações, a sensação de peso. Se você, por exemplo, está fazendo algum esforço e não tem nenhuma sensação de peso, você traz isso também com a animação, você dá essa sensação de peso e isso tudo deixa o seu jogo mais realista. Na renderização é a mesma coisa, não é só gráfico, você também precisa pensar em vários outros fatores. No ArcViz não seria muito realista você ter um telhado flutuando sem o apoio das paredes. Isso é uma lógica básica, você precisa ter as paredes para sustentar o seu teto e você também precisa ter a fundação, o piso para sustentar suas paredes. Isso é uma lógica básica e é como o nosso mundo funciona. Só de você seguir essas simples regras, você já está deixando a sua cena realista. Mas tudo bem, acabei de dar vários exemplos de realismo, mas ainda não expliquei por que é importante você ter um realismo. E a importância que eu diria que é o principal é a imersão. A nossa espécie ela evoluiu porque ela tem uma boa comunicação. A gente consegue se comunicar, a gente consegue trocar ideias, passar experiências e isso que fez a nossa sociedade ser o que ela é hoje. E para uma comunicação você precisa de ter 3 componentes básicos. O primeiro é o emissor, depois
você tem que ter a mensagem e depois você tem que ter o receptor. Então o que acontece é que o emissor elabora essa mensagem, envia para o receptor e o receptor tem que receber essa mensagem e interpretá-la. E eu vejo muita gente resumindo o arquivis como somente visualização, somente visualizar. E não é só isso, você também precisa comunicar. E na verdade eu vejo o arquivis como 3 fatores principais. Você precisa visualizar, entender e emergir. Assim que você visualiza, você tenta entender. E o que vai controlar a qualidade do seu entendimento é a imersão. Isso está tudo interligado. O emissor que vai fazer essa imersão, ele que vai pensar essa imersão. O emissor ele vai visualizar essa mensagem e vai tentar entender a partir da estratégia de imersão que o criador daquela mensagem pensou. Talvez o que eu falei agora foi bastante complexo, por isso que eu vou dar alguns exemplos para você tentar entender melhor a minha mensagem. E se você perceber bem, eu estou tentando te passar uma mensagem. No meu cérebro está correndo vários pulsos elétricos por segundo, isso tudo para tentar criar uma linha de raciocínio. Eu, através de um código que é a nossa linguagem, eu te passo uma mensagem e você tenta entender a minha mensagem. E uma coisa é fato, a ideia que eu criei aqui na minha mente e tentei transformar em forma de palavra não é a mesma ideia que você entendeu. Nunca será. Por isso que ninguém nunca entenderá uma outra pessoa de forma completa. Porque a única forma de você entender uma pessoa é estando no lugar dela. A única coisa que você pode fazer realmente é tentar trazer a realidade dela, tentar pegar a mensagem que ela criou e com base nas suas experiências e no seu entendimento tentar compreender aquela mensagem, mas sempre terá divergências, porque aquela pessoa passou por experiências diferentes, talvez o cérebro dela funciona de uma forma diferente e isso faz com que a gente nunca entenda uma pessoa por completo. Mas o primeiro exemplo que eu quero dar aqui é, sabe quando você está assistindo aquele filme que está bem chato, onde você tem personagens unidimensionais que não tem propósito nenhum e não parece muito bem com a realidade? O que pode estar acontecendo é, a história pode estar ruim, ou o contador não sabe contar aquela história, ou você não está conseguindo emergir na história. Porque teoricamente o filme é feito para você observar um protagonista, na maioria dos filmes tem um protagonista, você se coloca no lugar desse protagonista, você sente as dores desse protagonista, você entende as decisões que ele toma, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. E quanto mais raso você faz esse personagem, mais difícil você se emerger, mais difícil você se colocar no lugar desse personagem. Porque nós, seres humanos, somos muito complexos. E na hora de você fazer essa transição, não dá muito certo. Por isso que um personagem bem construído, com bastante detalhes, nuances e também com bastante profundidade, mesmo que você não goste dele, você ainda vai entender as intenções dele e vai achar ele realista. E o pior sentimento que você pode ter com um personagem, com um filme, com uma obra, é a indiferença. Se uma obra não gerou nenhuma emoção em você, provavelmente ela não cumpriu o objetivo principal dela, que é gerar emoções. Então, se você saiu com muito medo de um filme, ou desconfortável, ou com muita raiva, dependendo do motivo que gerou esses sentimentos em você, provavelmente o filme teve êxito em sua proposta, que é gerar emoções em você. Mas agora, se você tá cagando pro filme, você já quer que os personagens morram, você só quer que o filme acabe, esse é o pior sentimento que você pode sentir ao ver alguma obra. E isso não está exclusivo somente para o cinema. Se você vê uma renderização e ela não causou nenhum sentimento em você, provavelmente ela vai ser esquecível, totalmente esquecível, você já não vai lembrar muito dessa renderização e o valor dessa obra para você vai ser muito pouca. E por isso que eu digo, a imersão é uma característica muito desejada em qualquer tipo de trabalho artístico. E você só vai conseguir essa imersão com muita profundidade, atenção aos detalhes e, consequentemente, isso vai levar ao realismo. E outro caso que o realismo vai ser bastante importante na sua obra é quando a falta desse componente faz com que as pessoas prestem muita atenção por causa da falta desse fator ou se incomodam bastante por causa da total desconexão com a realidade da sua obra. Por isso que hoje em dia tem muita gente reclamando por VFX, quando vê algum efeito visual em algum filme e ele fica reparando bastante naquele VFX, fica incomodado por não estar realista e acaba não prestando tanta atenção na história, ele acha
acha que aquela obra no geral é ruim, porque um pilar dessa obra não foi muito bem estruturada, que é o realismo visual. Então, se você está pegando a sua principal ferramenta de mensagem, que é o visual, então um filme é audiovisual, você precisa ter um áudio de qualidade e um visual também de qualidade. Se você pega a sua história, uma história boa, está contando de boa forma, mas você peca no visual, pode ser que isso estrague um pouco a sua história. Não quer dizer que o filme vai ficar ruim, mas quando você para de prestar tanta atenção na história e começa a prestar atenção nos defeitos visuais, isso acaba quebrando a imersão, e a imersão é muito importante. Por isso, nem todo filme visualmente belo vai ser um bom filme, e nem todo bom filme que não tem um bom visual, isso pode fazer com que quebre a imersão do seu espectador, e seu espectador não se colocando no lugar daquela história, não vivendo aquela história realmente, não vai saber aproveitar tudo aquilo que foi pensado para ser aproveitado. E aí que entra a importância de você dominar bem tanto a sua obra quanto a linguagem que você passa através da sua obra. E é nesses casos onde a gente consegue diferenciar bem um bom contador de história para um mau contador de história. Tem gente que com uma boa história nas mãos, conta ela de uma forma tão ruim que no final você acha que a história é horrível, justamente porque a pessoa não sabe contar bem aquela história. E tem gente que de uma história medíocre para ruim, tem uma história medíocre de ruim nas mãos, conta de uma forma tão imersiva, de uma forma tão instigante, que você passa a achar que aquela história nem era tão ruim como ela realmente é. Você já deve ter se deparado com situações onde uma pessoa conta uma piada para você, uma piada que poderia até ter graça, mas você não ri porque a piada foi contada de uma forma totalmente nada a ver. E tem gente com uma piada tão boba, mas tão boba, que ela conta de uma forma tão boa que na hora você ri, porque ele contou de uma forma eficaz. Então a história em si é uma só. Você tem que pegar essa história e contar ela da melhor forma possível. E no render a gente se traduz em quê? Tem gente que pega os projetos bem horríveis, com combinações de cores nada a ver, com composições muito ruins. E se você pega esse tipo de cena, que já não é uma cena muito boa, é uma cena medíocre, a composição não foi muito bem feita, e você ainda conta ela de uma forma ruim, você faz um render não realista, você não se preocupa com os detalhes, você não se preocupa com um enquadramento, esse tipo de coisa, você acaba deixando esse projeto que já era ruim ainda pior. E assim você coloca toda a culpa no projeto. E por outro lado, tem gente que pega projetos ruins, mas com uma boa composição, com um bom apreço aos detalhes, com realismo, com esse cuidado que ele tem com a cena, e deixa uma cena que era ruim, medíocre, até boa. Não ótima, é muito improvável você pegar algo ruim e transformar ele bom. Você teria que transformar mais do que você tem controle. Quanto mais controle você tem, maior potencial você tem de fazer uma boa imersão e também transmitir uma ideia mais eficaz. No nosso exemplo lá do projeto, você já não tem tanto controle, você não pode mudar as cores, talvez a iluminação que o cliente gostou é uma iluminação que não favorece o ambiente, então você está quase por completo na mão do seu cliente, mas onde você pode controlar, faça da melhor forma possível. E nesse tipo de situação onde você tem um projeto do cliente, é o tipo de situação onde você tem a maior dificuldade em deixar a sua renderização tanto bela quanto realista, porque tudo na vida tem um preço, nada é de graça, nem o SUS é de graça, você paga ele. E qual é o preço do realismo? Como a gente já falou, os detalhes que deixam algo realista, é o apreço aos detalhes que vão deixar a sua cena realista. Se você tem mais apreço aos detalhes, você vai deixar a sua cena mais realista, mas se você não tiver tanto apreço, você vai deixar menos realista. E uma obra ou a sua renderização nada mais é do que um conjunto de detalhes. São vários detalhes pequenos ali, vários detalhes que em conjunto faz um todo, uma obra. E se os componentes dessa obra não forem feitos com qualidade, a sua obra final não vai ter também qualidade. E se também faltar componentes importantes da sua obra, a sua obra vai ficar incompleta e também menos realista. Agora que a gente sabe que os detalhes têm ligação direta com o realismo, qual é o custo de você detalhar sua cena? A gente tem dois principais custos, que é tempo e também que é processamento, que também leva um pouquinho de tempo. E isso já justifica um pouco porque eu não gosto de postar renderizações dos meus clientes. O
primeiro fator é que eu não gosto de algumas decisões criativas, eu simplesmente faço o que me pede, mas só que eu não concordo muitas vezes com o que foi decidido, e por não concordar e não gostar da estética do que foi decidido, eu opto por não divulgar aquela peça. E quando isso não é um problema, a gente tem um outro problema, que é o tempo. Raramente o cliente vai te dar tempo necessário para você refinar uma obra do jeito que você gostaria. Muitas vezes você precisa fazer o que lhe é pedido no tempo que dá, o mais ágil possível. Você não tem tempo para pensar. E para detalhar uma cena, você precisa pensar, observar e depois agir. Na verdade, eu falei com a ordem errada. Você primeiro precisa observar, pensar e depois agir. Assim que você observa, você pode identificar o que pode ser melhor. Você pode observar aditivos que irão somar na sua cena. E depois de você formar toda essa lista mental de coisas que podem ser melhor, você vai criar estratégia. É a hora de pensar. Você vai criar estratégias para solucionar esse problema. Se é algo que precisa ser alterado, você precisa criar uma estratégia de alteração, como que você pode alterar para isso daqui ficar melhor. E se for algum aditivo, você tem que pensar no que você poderia adicionar para ficar melhor e se realmente iria ficar melhor caso você adicione tal elemento. E todo esse processo demanda muito tempo, porque para observar você precisa de tempo. Você renderiza lá seu render de teste, começa a observar, vai nomeando os pontos que pode ser melhor, e depois criar estratégia. Você precisa pensar em estratégias e isso também leva um tempo e não é sempre que você vai ter uma boa estratégia. E por último, você precisa do tempo de agir, onde você vai colocar todas as suas estratégias em prática. E o outro custo que você tem ao pagar, a colocar muito detalhe na sua cena, é o custo de otimização. Vai ser muito mais difícil de você otimizar uma cena que tem muitos detalhes. Primeiro porque você vai ter que checar todos esses detalhes, porque se um detalhe ficar errado, você vai ter que mexer em várias coisas, provavelmente vai ter que mexer em várias coisas. E segundo que mesmo com a melhor otimização, se você tem um volume muito grande, vai acabar que provavelmente você vai chegar no limite da sua máquina. E aí você vai precisar de máquinas cada vez mais potentes, porque você está colocando muito detalhes. Nisso você precisa pensar bem no equilíbrio entre detalhe versus otimização. Você tem que pensar se aquele detalhe vai fazer uma diferença tão grande ao ponto de você sacrificar tanta otimização. E na verdade todo detalhe importa. E eu peguei essa cena justamente para colocar o máximo de detalhe possível que eu conseguisse. Essa cena aí eu tive bastante trabalho na criação dos materiais, porque era a parte mais difícil dessa cena, porque a gente tinha vários materiais empilhados com várias camadas, interagindo de formas diferentes, e eu tive que mesclar tudo isso em uma única cena. No caso, essa foi a minha maior dificuldade. E se você observar aí, eu coloquei vários detalhes, até aberração cromática, muito próximo do nível que seria numa lente real. Coloquei também profundidade de campo, por isso que você precisa ter um conhecimento bem amplo em várias áreas para conseguir ter o máximo de detalhe possível. Muitos detalhes aí ficaram de fora por desconhecimento meu, por ignorância minha, mas tudo que eu sabia e também podia colocar, eu coloquei. Só para tentar explicar assim por alto o que seria essa profundidade de campo que eu coloquei aqui na minha imagem. As lentes reais, ela tem um componente chamado diafragma, que é a passagem da luz. Esse recurso do diafragma se assemelha bastante com a nossa pupila. O que ela faz é deixar passar mais luz ou deixar passar menos luz, dependendo do f-stop. E um f-stop menor deixa passar mais luz, é porque é uma relação de divisão, então você divide o raio da sua lente pelo f-stop. Então se você divide o raio, sei lá, 50, se você divide por 1, você vai ter um valor maior, porque 50 dividido por 1 é 50, 50 dividido por 2 é 25. Então quanto maior o número que você for dividir, menor vai ser o resultado. Se você divide, sei lá, 50 por 22, aí você vai ter um número muito pequeno, talvez 2 ponto alguma coisa lá, que eu não lembro agora. E geralmente as lentes têm mais profundidade de campo e um f-stop maior. E isso quer dizer que a minha área nítida em relação à minha área não nítida é menor no f-stop maior. Agora, se eu tenho um f-stop menor, talvez 2, aí você vai ter uma profundidade de campo menor. Você vai ter mais desfoque. Em uma câmera real, você não tem um foco perfeito, aquele foco infinito perfeito, onde o que está perto em relação ao que está longe estará perfeitamente nítido.
Isso a gente não tem na vida real, mas no Blender, por padrão, já é assim. Você tem os objetos perto e os objetos longe perfeitamente nítido. E esse detalhe, mesmo que você não perceba conscientemente, ao ser adicionado na minha cena já faz uma grande diferença. Então, se eu não me engano, eu utilizei um f-stop de 5.6, que é mais ou menos o que eu utilizo numa câmera real, buscando obter um resultado mais parecido do que eu obteria numa câmera real. Então aí já fica muito claro que qualquer detalhe importa, mesmo que não seja conscientemente interpretado pelo seu espectador. Mesmo que ele não interprete aquilo conscientemente, o inconsciente dele vai interpretar e por algum motivo ele vai achar mais realista e mais legal caso você faça uma cena de qualidade. E isso exemplifica bem aquelas situações onde você olha para uma renderização e por algum motivo você acha que aquela renderização não está legal, mas você não sabe explicar. Isso quer dizer que o seu inconsciente entendeu que aquela cena não está legal, mas você conscientemente não sabe o porquê, porque aquilo está no inconsciente. E o contrário também é verdadeiro. Você vê uma cena, você acha que está muito legal, mas você, cara, essa cena está muito simples, não deveria estar tão legal assim. Será por que está acontecendo isso? Talvez seja um detalhe que você está pegando inconscientemente e não sabe interpretar de forma consciente aquele detalhe. E tem alguns fatores aqui que eu quero resumir, que você preste atenção e que eu também prestei bastante atenção ao fazer essa cena aqui, que deixaram ainda mais legal a minha cena e que se você prestar atenção nelas vai enriquecer ainda mais o seu trabalho. O primeiro eu já falei até uma parte dele, que é as texturas. Eu vou também falar sobre os materiais, porque tem uma relação direta entre textura e material. Nessa situação aqui eu tive que controlar bem onde que iria cada textura, do jeito que ela iria mesclar uma com a outra, o material. Aqui eu tive várias mesclas de concreto. Um concreto era de uma tonalidade diferente, outro era de outra tonalidade. Eu também tive que me preocupar em algumas áreas ser mais clara, outras áreas ser mais escuras, ter infiltrações e imperfeições nos cantos da minha cena, marcas, rachaduras. Eu tive que me preocupar muito com decalques. Sempre quando existe pessoas em algum ambiente, principalmente nesse tipo de ambiente que é mais rústico, as coisas são muito mais desgastadas, as bordas são imperfeitas, existe um pouco mais de sujeira por ser mais difícil de limpar. Tudo isso eu tive que levar em consideração, eu tive que raciocinar sobre tudo isso para tentar criar uma estratégia, para tentar deixar isso no resultado que eu deixei. Então preste muita atenção no tipo de ambiente que você vai fazer, no tipo de material que você está fazendo, se ele desgasta, como que ele funciona, como que ele interage na luz. Até esses mínimos detalhes fazem toda a diferença. A modelagem eu já falei um pouco, mas você tem que se preocupar bastante com a modelagem, nos objetos que você coloca, se tem uma modelagem bem feita. Aqui eu também tive o cuidado do encaixe do teto com as minhas paredes, também o encaixe dos meus pilares. Me preocupei com modelagens pequenas, então, por exemplo, a gente tem um cano percorrendo a nossa pilastra, do lado externo da nossa pilastra. Lá eu coloquei as abraçadeiras para segurar esse cano, porque isso é realista, porque se você não colocasse essas abraçadeiras, provavelmente o cano não iria ficar no lugar onde está. Então, até esse mínimo detalhe você tem que parar um tempo para pensar. Por isso é muito difícil você entregar o mesmo nível de detalhe que você entrega numa cena de portfólio para um cliente. Primeiro que as decisões não são suas e segundo, a gente já falou, tempo. O cliente não vai te dar tanto tempo e você não vai ter tanto tempo para fazer esse tipo de análise. Tem cenas que eu faço aqui e por algum motivo eu não gosto e não sei porque eu não gostei. Eu deixo ela de lado, respiro um pouco, penso, volto para aquela cena, talvez algumas horas, talvez até dias, semanas. Tem cenas que eu já fiquei semanas com ela parada, depois voltei e entendi porque que eu não estava gostando e criei estratégia justamente para vencer essas adversidades. Além da modelagem, você também precisa se preocupar bastante com a composição. A composição é mais o olhar de fotógrafo que você tem. Aqui eu também poderia encaixar naquela dinâmica do bom contador de história. Então, um fotógrafo que tira uma boa foto é aquele que sabe contar bom uma história. Por quê? Digamos que você chega num ambiente totalmente bagunçado, com muita informação, e você quer tirar uma boa foto. Uma pessoa leiga poderia simplesmente tirar foto de tudo desorganizado, com uma composição totalmente nada a ver, com excesso de informação onde só vai confundir o seu espectador. Já um bom fotógrafo não, ele vai observar o ambiente, vai ver se é melhor tirar a foto de longe, pegando mais detalhes, ou se é melhor você aproximar os seus detalhes, pegar alguma textura, fazer algum desfoque, qual o melhor ângulo, qual o melhor período do dia para você fazer aquela foto. Então o espírito de fotógrafo é isso,
você pensar em todos esses aspectos e construir a sua linguagem. E como a gente é mais do que um fotógrafo aqui no mundo 3D, eu consideraria que a gente é um deus, onde a gente realmente cria o nosso mundo do zero e faz toda a interação e cria um produto final. Eu sei que é bastante exagero o que eu disse, mas é mais ou menos isso que a gente é no mundo do 3D. A gente consegue controlar quase tudo. E além da composição, além de você saber compor seus objetos, saber que objetos precisa aparecer e quais não precisa aparecer, saber como enquadrar a sua cena, saber qual ângulo fica melhor, se é de cima, de baixo, do lado, fazer esse estudo, fazer essa observação, você também pode controlar as cores. E as cores bem combinadas vão deixar a sua cena muito mais bela. E eu indico que no geral você aprenda bastante sobre composições de cores, também você aprenda sobre padrões de beleza no design. Assim você vai ter muito mais facilidade de chegar a um padrão de beleza altíssimo. Não quer dizer que o padrão de beleza é que todo mundo vai achar a sua cena bela. Não tem como você fazer isso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas existe sim padrões de beleza. Coisas que seres humanos, no geral, acham mais bonita. Então a grande parcela do seu público irá achar sim bonito. E consequentemente você não vai agradar todo mundo. E por último é a iluminação. Você também tem que pensar bastante na sua iluminação. Como que você vai compor luz e sombra, como que você vai desenhar os seus objetos, em que ângulo essa luz vai entrar, em que período do dia você está naquele ambiente, se existe alguma luz artificial, como que você controla ela bem com a luz natural, se você vai utilizar as duas, se você vai deixar tanto a luz artificial quanto a luz natural, mas você vai deixar a luz natural mais forte ou você vai deixar a luz artificial mais forte, e quando você deixa a luz artificial mais forte, e que tipo de situação a luz natural combina melhor. Todos esses detalhes é importante que você observe, pensa e haja. E quando você faz esse tipo de processo, você vai criar perguntas. Eu tenho o problema X. Como que eu vou resolver esse problema? Tem pessoas que são melhores para resolver problemas, tem outras que têm um pouquinho mais de dificuldade, mas tem uma coisa que vai te ajudar bastante a aumentar a sua capacidade de resolver problemas. É resolvendo. Vai lá, se coloca no problema e tenta resolver. Só peça ajuda quando você realmente não sabe mais o que fazer. Você já tentou de tudo. Se você se perguntar assim, eu já tentei de tudo e não consegui, aí é a hora de você procurar ajuda. Mas tenta se colocar nesse tipo de situação. Não vai ter situação melhor para você aprender do que o caos. E não se esqueça de que a prática leva à perfeição. Quanto mais você se coloca em situações de caos, melhor você vai lidar com ela, porque você já tem prática, você já lidou bastante com esse tipo de situação. Você já vai saber como agir, como interagir nesse tipo de situação. E uma estratégia que eu utilizo bastante para me colocar em situação de caos e que me ajuda bastante é, assim que eu estou aprendendo alguma coisa, eu não me contento só com o que eu aprendi ou com o que me ensinaram. Eu sempre tento ir além. E sempre que você tenta ir além do que você acabou de aprender, você se coloca em situações de caos. E um exemplo que eu tenho muito claro em uma situação que eu fiz isso foi, eu estava tentando aprender a programar e aprendi a fazer randomização de número. Agora eu sabia randomizar um número, mas eu pensei, cara, eu poderia randomizar 6 números. Que consequentemente é a mesma quantidade de número para você ganhar na Mega Sena. Aí eu me deparei com outro problema. Ele não pode se repetir, porque eu não posso marcar um número 2 vezes. Eu tenho que resolver tanto o problema de randomizar 6 números, eu só sabia randomizar 1 até agora. Agora eu preciso randomizar 6 e eu também preciso que eles não se repitam. Então foi aí onde eu me coloquei em situações de caos. Porque quem pensou em me ensinar a randomizar um número, talvez não pensou em resolver todos os outros problemas onde eu me coloquei. Aí eu, por conta própria, tive que lidar com esses problemas que eu mesmo gerei. Então, meu recado final para você é: sempre se coloque em situações de caos, o máximo que você puder, não tenha medo do erro, o erro só vai fazer você aprender e é basicamente dessa forma que você evolui. A evolução é basicamente baseada nisso. A gente tem uma espécie e os descendentes dessa espécie sempre vêm com uma mutação genética, e a mutação genética que se mostra assertiva para o propósito de perpetuar a vida é mantida e as outras são jogadas fora. E assim a gente tem espécies eficientes para perpetuar a vida. Então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas antes eu queria dar um recado. Estou relançando o meu curso 3DR Class. Caso você queira participar, o link está aqui na descrição. Vamos debater aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!